Era dia 30 de novembro também, nem hoje, né? Mas lá em 1979, Florianópolis se tornou palco de um dos mais importantes protestos políticos da história. A Novembrada transformou-se num símbolo de resistência, enfrentamento ao regime militar. Quem conta os detalhes desse acontecimento, que marcou também a nossa história aqui em Floripa, é o Elton Luiz. O Eltinho vem com tudo, reportagem especial do Projeto Floripa 350. Escrever sobre a Novembrada, por onde que eu começo? 30 de novembro de 1979. Não, muito clichê. Época ruim, final de ditadura. Não. Droga, quando a ideia não aparece. O Meneguin. Meneguin era repórter lá na época, em Joinville. Quem sabe pode me dar algum direcionamento. Eu tinha credencial da presidência para cobrir. E estava lá dentro. É por aqui que eu começo. Ditadura militar, fome, o país envolto numa grave crise econômica. João Figueiredo era mais um general que virou presidente. E a visita a Santa Catarina tinha o intuito de melhorar a imagem de João, o presidente da conciliação. Poderia ter sido uma visita protocolar que não tivesse acontecido nada. Porém, houve esse movimento e aquela tensão cresceu. E a Novembrada ficou conhecido como quase como uma vitória da população contra o regime militar. O general Figueiredo jamais imaginou no que se transformaria a passagem pela capital. Organizada pelo ex-governador Jorge Bornhausen, o intuito era mostrar uma ordeira e calorosa recepção ao presidente do país e auxiliar na limpeza de imagem. E ele queria mostrar uma Santa Catarina excelente para o presidente da República. Então era um constrangimento visível no corpo dele. Porque nem tudo saiu como planejado. Entre o aeroporto e o centro da capital, grupos com bandeirolas, crianças uniformizadas, faixas, balões, tudo para que a imagem fosse de ordem e progresso. Embora o prenúncio de hostilidade já estivesse no ar. Dias antes da visita, houve um aumento do preço da carne de 58%, houve um substancial aumento nos preços dos combustíveis e o presidente Figueiredo mandou para Florianópolis uma homenagem a Floriano Peixoto, que é o responsável pelo morticídio que aconteceu ali na Ilha de Alto Mirim. Uma coisa completamente estapafúrdia. Quem teve aquela ideia realmente é o gênio do mal em relação ao governo. Nas vésperas da Novembrada houve aumento de gêneros de necessidade, a miséria, a fome, a carestia generalizada, inflação, né? Declarações absurdas, provocadoras do general de plantão na presidência da República, o senhor Figueiredo. Né? Então tudo isso ajudou a criar um clima de grande revolta contra o regime militar, que já não era benquisto há muito tempo, né? Além de eleições, né, que eram proibidas eleições nas capitais, para governador, para presidente. Geraldo fazia parte de um grupo de estudantes que se organizou dias antes com o objetivo de realizar uma manifestação pacífica, mas que ficasse claro o descontentamento com a situação do país. Rosângela Alelê, outra estudante, também teve participação direta na manifestação. As reuniões começaram numa segunda e o debate foi muito caloroso. Uns defendiam, outros eram contra, e depois que a gente aprovou, teve a discussão da tática de como fazer. E nada mais foi do que uma expressão popular do momento. Não podemos esquecer que o momento era horrível, depois de muitos anos de ditadura militar, muitos anos da população não podendo falar, não podendo se organizar, não podendo se manifestar. Existia uma hiperinflação no país, existiam situações econômicas completamente adversas e os gestores estavam ali naquele momento. Juntos a mais 4 estudantes, Marise, Geraldo e Lelê, fizeram história no dia 30 de novembro de 79. Uma sexta-feira que ficou conhecida como Novembrada. Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo quer comer. Uma verdadeira estrutura foi montada desde o aeroporto até aqui, a Praça 15 de Novembro, para recepcionar o então presidente João Figueiredo. Mas foi ali, naquela sacada, com apenas um gesto, que o presidente desencadeou um dos maiores protestos da história de Florianópolis. E eu vi isso. Não viu o outro? Não vi o outro, porque imediatamente começou a rebelião. Sim. E a nossa tática era o seguinte: se houver qualquer coisa, é para a gente apaziguar, porque nós não vamos para o enfrentamento. Não. E aí a gente tentou dar uma acalmada, então, de fato, e ali nós perdemos completamente o controle. Vi. Alguns interpretaram como
um palavrão. Eu interpretei como, vocês são poucos. Quando o povo começou a xingá-lo, ele desceu aqui. Aí ele desceu. Ele desceu, tirou toda a segurança, segurava ele e tal. O Figueiredo ficou aí, eu fiquei aqui, ó. E aqui os policiais e ele gritando, roxo, mandando a gente ir para a Rússia. Aqui no meu país, não. João Figueiredo sentiu-se muito ofendido e resolveu descer e confrontar o povo fisicamente. O Jorge Bonhal, que estava ao lado dele, era governador, o Jorge perguntou para o presidente, não vá agora, presidente. Presidente, não vá, eu vou. Ninguém ofende a minha mãe facilmente. Então foi ele que desceu. Entendeu? É uma atitude dele, porque se dependesse do Jorge, dependesse da segurança, não vai que tem centenas de estudantes aí. O ex-presidente, que já havia declarado preferir o cheiro de cavalo ao cheiro do povo, partiu para o confronto. Segurança aqui e ele tentando ultrapassar a barreira para bater em nós. Eles arrancavam aqueles pauzinhos e jogavam na cara do Figueiredo. E eu, parem, pelo amor de Deus. Em meio à confusão, uma placa que seria inaugurada em homenagem a Floriano Peixoto foi arrancada. Cercado pelos seguranças e com a situação aparentemente controlada, o presidente seguiu o protocolo e foi tomar um café próximo ao Palácio Cruz e Souza. No Ponto Chique, ou Senadinho, como ficou conhecido, o confronto foi inevitável. Felipe Schmidt tomado de gente, ele cercado de segurança, os jornalistas estavam acompanhando ao lado, fotógrafos, eu estava próximo. Eu vi que havia estava muito quente, que ele olhou para os estudantes que estavam enfileirados junto a uma loja, gritando palavras de ordem, e ele ficou muito, assim, sentiu muito nervoso, tenso. Passou o lenço no rosto e a partir daquele momento eu não consegui mais ver. Dizem que ele levantou o braço para ir ao encontro desses estudantes, quer dizer, um enfrentamento físico. E aí a segurança não deixou e aí começou a bater em todo mundo que estava ao lado. Quem imaginou que a manifestação acabaria ao final do dia teve uma surpresa. Após um curto período, 2 dias para ser mais exato, 7 estudantes foram presos e o movimento só aumentou. Mas aí com a adesão dos políticos, da sociedade civil como um todo e, é claro, da imprensa. No domingo, às 6 da manhã, eu fui presa. Relatos dizem que no retorno, ainda a caminho do aeroporto, Figueiredo mandou enquadrar os estudantes responsáveis na Lei de Segurança Nacional. Os estudantes eram realmente ativistas dentro do movimento estudantil. Eram lideranças dentro do movimento estudantil e que participavam de outras organizações sociais, organizações civis, em que, por exemplo, contra a ditadura militar. E João, o presidente da conciliação, conseguiu unir o povo, só que a favor dos estudantes presos. Dados históricos apontam que entre 10 a 15 mil pessoas se reuniram dos jovens. Houve uma organização espontânea da sociedade aqui em Florianópolis, civil, que veio depois pedir a libertação, inclusive, dos 7 estudantes. Espontaneamente, as pessoas vieram aqui para a praça, vieram para a catedral, foram massacradas novamente por completamente falta de sensibilidade com o momento. Filmes, documentários, entrevistas, muito se falou sobre o episódio de 30 de novembro. Camila é filha de Geraldo e reuniu depoimentos valiosos em vídeo. A ideia de fazer o documentário sobre a Novembrada surgiu da demanda de que não existia nenhum material que articulasse todo o movimento que construiu esse momento, né, esse fato político. Existe até um bom média-metragem sobre o tema, mas ele é de ficção, e aí não tem esse momento de reencontro com as personalidades que construíram o evento. O diretor de cinema, Eduardo Paredes, gravou o premiado curta-metragem Novembrada, cujas imagens usamos nessa reportagem. Esse filme já se mostrava desde o início o volume de produção que ele exigia, um filme bastante avantajado. Fazer um filme com 10, 20, 30 personagens já é complicado. Esse filme tem nas cenas de multidão, né, onde se reconstitui a revolta popular, em torno de 1.800 pessoas. Eu contei com cerca de 300 atores dos principais grupos de teatro de Santa Catarina, do teatro amador, universitário, os estudantes de artes cênicas da UDESC, e a cidade como um todo abraçou essa causa. Várias vezes, os estudantes foram submetidos a interrogatórios em Curitiba. O julgamento aconteceu 1 ano depois, em 1981.
Felizmente, nós não fomos torturados como aconteceu antes, né? Em 75, 79, Operação Barriga Verde, Operação Bandeirante, etc., porque o povo estava na rua. Muito em função disso, quer dizer, o povo saiu nas ruas, organizações enormes aqui na Praça 15, com mais de 10 mil pessoas, e isso garantiu a nossa integridade física e depois a nossa liberdade, que fomos absolvidos por 3-2 no julgamento em Curitiba. Se não tivesse havido a prisão, a decretação da prisão dos estudantes, a novembrada não teria acontecido. Teria sido apenas mais uma manifestação a favor da redemocratização, porque a principal motivação de todo esse episódio que se registrou aqui em novembro de 79, foi exatamente em relação à redemocratização, a volta ao Estado Democrático de Direito. Mas, em função da prisão, houve uma espécie de sensibilidade, de solidariedade da maioria da população. Foram marcados vários atos aqui e o episódio marcando a novembrada aconteceu justamente aqui na Praça 15, quando essa manifestação aconteceu na frente da Catedral. E aí, polícia militar, em confrontamento com deputados, entendeu, com estudantes, e se transformou num episódio de repercussão nacional. O assunto foi divulgado pelos principais veículos do Brasil, rádio, jornal, televisão, os principais jornais e também até mesmo no exterior. Muito mais, entende, o confronto das manifestações a favor da libertação dos estudantes do que o episódio de enfrentamento do Figueiredo. Então juntaram-se esses dois episódios e aí acabou resultando na famosa novembrada. Muito tempo depois do episódio que colocou Florianópolis no cenário nacional e internacional, é preciso lembrar que a novembrada teve participação na construção da democracia. Não é o fim da ditadura militar, mas é o começo do fim. É o marco zero do início do processo de redemocratização. Dali para frente, nós tivemos vários episódios, vários atos no Congresso Nacional e várias instituições se mobilizaram no sentido de restauração da democracia no Brasil. Foi todo o conjunto que desdobrou-se no continente da luta contra o regime militar, nas greves da ABC, na luta pela direita até já e na luta para ampliar a democracia de baixo para cima, pelos direitos econômicos, sociais, educacionais, políticos do povo, uma luta que continua e que vai se desenvolver. E hoje estamos no ponto em que estamos, né? Independente do fato atual, todo o contexto importante da história gera uma reflexão profunda, inclusive nas ações e previsibilidade futura do que o Brasil ainda será. Um país completamente jovem, né? Imagine que desde a descoberta a gente vem num raciocínio de linha contínua de construção, mas a partir de 1889 é como se fosse uma montanha russa, né? A gente desce rápido, vira de ponta cabeça, gira, estabiliza, depois sobe um pouquinho. É o Brasil em construção, né?